Consegui entrar, viu, gente? Consegui entrar. Oi, Paulo. Que bom, Paulo. Bem-vindo. Oi, Paulo. Uma guerra com a tecnologia aqui. Paulo e sua camisa vermelha. É o mínimo que eu posso fazer, eu vestir um vermelho. Eu estou chegando lá, Paulo. Eu estou com rosa. Daqui a pouco eu chego lá. Certo, professor. Pois é porque você agora o vermelho. Vou tirar aqui a imagem. Bom debate. Deixa antes de começar, deixa eu pelo menos dar uma boa noite aí à professora Elciene e aos colegas que estão no local, na sala. Certo? A gente já deu boa noite para você várias vezes, aí, mas você não escutou. Então, agora está dado. Boa noite, Paulo. É porque a internet aqui está caindo direto e o computador tracou aqui, o celular também não deu certo. Mas agora parece que vai. Vamos lá. Podemos começar com a professora Elciene, que está mais descansada aí na sala. Ok. Ok. Então, eu vou iniciar. Todos conseguem me escutar? Sim. Pronto. Agora o computador resolveu. Então, boa noite. Vamos começar a nossa mesa de hoje. Inicialmente, eu dou muito obrigado por terem aceitado participar da nossa mesa. E eu vou pedir para todos no chat, para uma melhor dinâmica, os participantes desliguem suas câmeras e seus microfones e mantenham eles desligados, para que não haja nenhum tipo de interferência durante a aula. O nosso tema do dia é do Quilombo às favelas, a Quilombar. E a nossa mesa ela será composta pelo professor Paulo Rosa Torres, que compõe o corpo docente da Universidade Estadual de Feira de Santana, UF. É graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Direito Processual Civil, mestre em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social pela UFSAL, e doutor no mesmo tema também pela UFSAL. E é sócio fundador da ATR, Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais. Também será composta pela professora Elciene Risato Azevedo, que é professora adjunta de Teoria e Metodologia da História na Universidade Estadual de Feira de Santana. Ela possui graduação em História, mestrado e doutorado em História Social pela Unicamp e é pós-doutora no Centro de Pesquisa em História Social da Cultura, na Unicamp. Eu vou passar agora a palavra para a Catarina, que é uma das outras monitoras, e me ajudará a guiar a palestra do dia de hoje, certo? Bom, gente, boa noite. Meu nome é Catarina, eu sou estudante da UNEB, do Campus Zoom, assim como o Catherine. E hoje eu vou falar com vocês sobre duas coisas técnicas. A primeira delas é a certificação do nosso evento. Nossa certificação é necessária pelo menos 75% do curso, ou seja, equivalente a 9 mesas. A nossa certificação vai ser realizada pelo CISPROEX, que após a finalização dos procedimentos administrativos do curso de extensão nesse sistema, o usuário terá disponível no site do CISPROEX a sua certificação durante o prazo de 30 dias úteis. Ou seja, o próprio participante do nosso evento vai ter que resgatar o seu certificado nesse site, que vai ser disponível nas nossas redes e através de um e-mail. Para isso, para a emissão do certificado, a gente precisa que vocês preencham um formulário, que também foi disponibilizado no e-mail, está sendo disponibilizado no chat aqui agora, para que vocês preencham com seus dados. No nosso segundo momento do nosso evento é o momento de debates. Esse debate, ele advém de um conjunto de perguntas que vão surgir diante da nossa mesa. Essas perguntas deverão ser feitas no chat e elas serão feitas em blocos de perguntas no final. E é basicamente isso. E eu vou passar a palavra agora para a Catherine para poder dar início ao evento a partir da fala da professora Elciene.
pela disponibilidade. Nós vamos iniciar o nosso evento. E, inicialmente, eu passarei a palavra para a professora Eucine, solicitada pelo professor Paulo. Então, professora, atrás de 5 minutos. Se estarem 5 minutos, eu apareço aqui na tela de novo com para que a senhora tenha um. Então, muito obrigado e eu passo a palavra. Obrigada. Eu gostaria de começar essa fala hoje aqui agradecendo a oportunidade de estar aqui, né, com minha contribuição como historiadora para esse seminário. O diálogo interdisciplinar, ele sempre tem sido muito rico para os meus interesses de pesquisa e até muitas vezes me ajuda muito a entender os próprios significados, né, do meu trabalho. Então, eu agradeço o convite na pessoa do meu colega da UFES, o professor Paulo, que só conheço agora de forma virtual, lamentavelmente, né? E estendo esse agradecimento a toda a comissão organizadora, né? Eu acho que iniciativas como essas, elas nos dão um alento nesses tempos tão difíceis, porque mostram a força e a importância, né, da universidade pública nesse país, né? Continuamos vivos, produzindo conhecimento, debatendo, saindo das nossas caixinhas, então agradeço muito a oportunidade. Bom, eu pensei em falar aqui hoje a contribuição, né, que eu posso fazer para o debate, para esse seminário Direito para Além do Capital, discutir, compartilhar com vocês os meus anos de pesquisa sobre o século XIX brasileiro, né, pesquisas que se debruçaram sobretudo sobre o movimento pela abolição da escravidão e a centralidade, que eu chamo, da politização da arena jurídica nos embates e nas disputas entre o direito à propriedade escrava e o direito à liberdade. Eu fui levada a enfrentar esse debate, a encarar esse universo jurídico do século XIX, justamente pela aproximação que eu tive com a figura do abolicionista negro Luiz Gama, e é sobre ele um pouco, e a partir dele, né, e do pensamento e da atuação de Luiz Gama como um grande abolicionista que foi, que eu vou levantar algumas questões que eu gostaria de pontuar, né? Então, os meus 2 objetivos aqui hoje é, primeiro, dar a conhecer mais profundamente a história de vida desse advogado e a sua atuação jurídica, e demonstrar a importância de se conhecer mais de perto a sua história e suas ideias, para que a gente consiga entender como o Estado brasileiro ele vem perpetrando desde o século XIX uma política de exclusão das populações negras, da cidadania nesse país. Então, o Luiz Gama, ele, apresentando ele de forma geral, mais rapidamente, eu não sei se todos conhecem a figura de Luiz Gama, Luiz Gonzaga Pinto da Gama, né, é o seu nome completo. Ele foi um militante do movimento abolicionista, ele foi um sujeito que nasceu de ventre livre, mas foi escravizado, se tornou um dos homens letrados de maior importância e de grande projeção pública na São Paulo do século XIX. Ele atuou como jornalista, ele publicou artigos em jornais, ele foi editor de alguns pequenos jornais satíricos, foi um antimonarquista ferrenho, participou da fundação do Partido Republicano Paulista, da maçonaria, enfim, Luiz Gama era uma figura pública, uma figura extremamente polêmica e, acima de tudo, muito respeitado nos meios em que circulava na segunda metade do século XIX. Mais do que tudo isso, no entanto, o Rábula, Luiz Gama, né, porque ele nunca chegou a frequentar um curso de direito, ele foi um exímio advogado, né? A OAB reconheceu em 2015, em homenagem inédita, quando concedeu o título de advogado pós-morte a alguém que não foi formado em direito, né? Luiz Gama questionou por dentro a legalidade, a legitimidade do direito à propriedade escrava no Brasil, na segunda metade do século XIX, e isso foi reconhecido, a sua atuação jurídica, seu grande conhecimento jurídico foi reconhecido em 2015, com esse título de advogado concedido pela OAB. Bom, qual a centralidade de Luiz Gama, né? Por que é importante a gente se aproximar do pensamento e da atuação de Luiz Gama? Ele tocou em questões muito sensíveis
durante sua atuação nos tribunais, e também nos textos dos jornais que ele publicava na cidade de São Paulo, mas que repercutiram também na corte, né? Através dessa atuação dele, a gente vê desnudar uma lógica excludente e de alianças políticas do governo imperial com a classe senhorial brasileira, né? Então, a trajetória de Luiz Gama, ele me permitiu, quando eu estava fazendo as minhas pesquisas, de entender, por exemplo, por que o Brasil foi o último país das Américas a decretar o fim da escravidão. Eu gostaria aqui de fazer uma recapitulação, né? O que a gente aprende nos bancos da escola, né? A nossa cultura escolar, o que ela nos diz? Que a abolição da escravidão no Brasil foi um processo lento, gradual, seguro, realizado pelo Estado, a partir de leis emancipacionistas que culminaram com a assinatura da Lei do 13 de maio de 88, pela Princesa Isabel. Então, essa é uma memória que ela é consolidada, mas que é muito seletiva. Essa memória, ela seleciona a quem vai dar os louros da vitória pela abolição, e ao selecionar, ela apaga sujeitos muito importantes dessa luta, né, que foi a resistência exercida pelos próprios escravizados, e também a luta de muitos sujeitos como Luiz Gama, abolicionistas negros, que não necessariamente que defendiam o fim da escravidão, mas não necessariamente coadunavam com esse pensamento ordeiro e gradual que o Estado brasileiro estava dando para a questão. Então, uma das coisas que eu acho que é importante, né, a gente ter em mente é que uma determinada uma história oficial, talvez a gente possa dizer assim, da questão, ela está muito baseada também numa memória que foi construída para o fim da escravidão no Brasil, muito a partir do olhar de homens brancos da nossa elite imperial, né? Por exemplo, Joaquim Nabuco, que é um dos nossos mais conhecidos abolicionistas, né? Ele escreveu um livro em 1883 chamado Abolicionismo. E nesse livro ele tenta explicar que o movimento abolicionista, o que é o movimento abolicionista naquele período, e procura direcionar, né? Ele está ali concebendo alguns projetos políticos também para esse processo de abolição no Brasil. Então, para ele, o movimento abolicionista no Brasil, ele tinha que ser o resultado de um impulso nascido das camadas médias brasileiras, que, através da organização de seus agentes modernizadores, como advogados, profissionais liberais, eles deveriam conduzir, né, o escravo à liberdade, orientados por um sentimento humanitário, né? Então, o Nabuco ele vai defender veementemente que a abolição da escravidão no Brasil deveria ser feita no parlamento, através da promulgação de leis que garantissem que o processo fosse gradual, e que a propaganda abolicionista ela jamais deveria ser dirigida diretamente aos interessados, né? Ou seja, nas praças públicas ou nas fazendas para os escravos, né? A propaganda abolicionista ela deveria ser dirigida para os homens que poderiam pensar as leis que marcassem esse processo de forma segura, né? Então, ele concluía, a escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra civil, muito menos por insurreições ou atentados. Não será nas fazendas ou quilombos do interior que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. A historiografia clássica sobre a abolição, ela tendeu a endossar e tomar como explicação histórica esse tipo de memória, né, esse tipo de projeto abolicionista que foi forjado no calor das lutas, né? Naquele momento havia conflitos sobre a forma com que deveria ser conduzido o processo da abolição no Brasil. Então, atribuindo a uma elite branca ilustrada o papel de organizar e promover a transição desse trabalho escravo por livre, apoiada por uma legislação que teria garantido a legalidade e a ordem do processo, cujo ápice se deu através, né, da lei de 13 de maio, assinado pela Princesa Isabel.
Então, ao associar abolição e legislação, como fizeram a memória de muitos abolicionistas, os historiadores, por algum tempo, interpretaram a abolição como uma vontade exclusiva dos legisladores, sem a participação dos próprios escravos, que no máximo se revoltavam de forma individual nas fazendas, mas essa revolta dos escravos, que muitas vezes assassinavam seus senhores ou seus prepostos, não chegavam a representar uma movimentação política que chegasse a ameaçar o status quo, né, daquela sociedade. Bom, desde então, a historiografia mudou muito e tem mostrado, como eu procuro fazer no meu trabalho, que o parlamento não paira sobre os conflitos sociais, assim como o movimento abolicionista também não pairou sobre as lutas escravas. E, nesse sentido, Luiz Gama perseguir a trajetória de Luiz Gama foi muito emblemático, né, porque a própria singularidade dele, por ter sido um sujeito que nasceu livre, que foi escravizado, que conseguiu a liberdade na justiça, né, e foi lutar também na justiça pela liberdade de outros escravos. Então, essa história é emblemática desse movimento dinâmico, né, entre o que acontecia nas ruas e o que se pensava como resposta ao que acontecia nas ruas. Ele, vamos dizer, ele é mais ou menos os dois lados de uma mesma moeda, né? Ele tem a experiência da escravização, mas também ele demonstra como, através da justiça, a escravidão pode ser questionada e deslegitimada através da ação dos próprios escravos que procuraram a justiça, né, que dentro das normas legais estavam questionando a autoridade senhorial. Bom, então, a história do Luiz Gama, ele nos provoca a pensar a própria conformação desse movimento social, por que ele se dá no âmbito legal, né? Justamente porque, em grande medida, ele se forja nessas demandas jurídicas dos próprios escravos. Então, não é à toa também que a memória do próprio Luiz Gama, né, o Luiz Gama, por muito tempo, ele passou por essa historiografia mais tradicional como um posicionamento abolicionista menos relevante, né, no sentido de que não se considerava, ele diz, né, que no final da vida, que ele libertou mais de 500 escravos, mas não se considerava isso muito relevante, porque se questionava até que ponto essas ações jurídicas individuais que esses sujeitos entravam para pedir a sua liberdade, né, acionando a lei de 1871, a conhecida por Lei do Ventre Livre, que permite que os escravos acumulassem dinheiro e pudessem pagar na justiça por suas liberdades. Muito se questionou se vamos dizer assim, Luiz Gama foi rotulado de legalista, né? Uma rotulação pejorativa, porque o coloca em contraposição àqueles abolicionistas considerados radicais e que, de fato, levaram a luta até os escravos, que a partir de 1885, 87, sobretudo, começam a entrar nas grandes fazendas de café de São Paulo, no Rio de Janeiro, e a libertar os escravos, né, encaminhando-os para quilombos nessas regiões, né? Então, essa memória também de um Luiz Gama, de um abolicionismo legalista, né, ao qual Luiz Gama teria sido vinculado, ao longo das minhas pesquisas, de forma alguma se sustenta, né? E muito pelo contrário, também eu pude entender melhor como isso também é construído na luta, nos conflitos, de qual memória abolicionista vai sobreviver naquele momento onde era muito importante a ação desses sujeitos que estavam diretamente ajudando os escravos nas fugas das fazendas, né? Mas também faz parte de um processo histórico e que, ao ser rotulado como legalista, esse rótulo acaba por apagar os significados mais profundos e mais radicais também da atuação de Luiz Gama, né? E é um pouco sobre isso que eu gostaria de alguns episódios, né, que eu gostaria aqui de algumas questões que Luiz Gama trata, que eu acho de extrema importância e que nos ajuda a entender melhor
por que, né, o pensamento de Luiz Gama e a atuação de Luiz Gama, ela foi tão relevante e ela questionou tão profundamente a escravidão no século XIX. Eu queria, para entrar um pouco na trajetória de Luiz Gama, eu queria contar uma primeira fonte que eu encontrei sobre Luiz Gama, que eu achei muito interessante, que é uma biografia escrita por Sudmenuti, que ele vai contar uma anedota, né, sobre Luiz Gama, que numa audiência, Luiz Gama, como advogado, ele teve a necessidade de ouvir o brigadeiro Carneiro Leão, que era um homem que gostava, que tinha muito orgulho, né, e gostava sempre de fazer referência, quando calhava e também quando não calhava, ao seu brasão, né? Então, o Luiz Gama interrompe o depoimento do brigadeiro Carneiro Leão para esclarecer um ponto da seguinte forma. Então, o primo afirma que viu, e o brigadeiro Leão fica muito estupefado, né? E fala, quem é o primo? O senhor, naturalmente, insistiu Gama. Mas primo de quem? Ora, meu, disseste. Seu primo, né? Explodiu o fidalgo. Mas baseado em que parentesco? E aí Luiz Gama teria respondido de forma muito zombeteira. Ô, Messa, eu sempre ouvi dizer que bode e carneiro são parentes, e parentes chegados. Eu gosto muito dessa anedota porque ela traz essa condição sui generis, né, de Luiz Gama, né? Porque bode era uma forma de se referir a pessoas mestiças no século XIX, mas era uma forma de se referir a essas pessoas de forma muito pejorativa, né? Então, Luiz Gama se aproxima de Carneiro Leão, dizendo que eles são primos, por ele ser bode e o outro ser carneiro, e ao fazer isso ele está fazendo está zombando, né, das hierarquias sociais que usavam as categorias raciais naquele período, mas também ele está zombando das hierarquias da monarquia, né? Então ele está e essa anedota eu acho que ela revela um pouco desse personagem, da forma como ele enfrentou muitos dos desafios do seu tempo, né? E da forma como ele questionou essa sociedade. Tá com raiva. Meu pipi tá com raiva. Que raiva. Tu tá assim. Alô? Não tá conseguindo entrar pra dar uma poupa. Ó, tá assim, tá vendo? Se não tivesse, não tava. Pode continuar, professor. Algum microfone Posso continuar? Desculpa. Bom, então eu queria explicar, retomando um pouco, dizer um pouco quais são os mecanismos históricos que permitem, né? Alô? Momento, professor, um momento. Gente, por favor, quem tiver com o microfone aberto, fecha aí, por favor. Bom, eu queria um pouco falar dessa singularidade, né? O que permite, no século XIX, que um sujeito que foi escravizado esteja, né, no tribunal, ocupando esse espaço que ele ocupou, né? Então, a gente tem muito pouco elementos para falar da vida privada de Luiz Gama, né? Mas ele tem uma carta que ele publica, que é uma carta autobiográfica, que ele publica em 1880, que ele escreve em 1880 e publica em 1881, pouco antes da morte dele, porque ele morre em 82, e nessa carta ele vai um pouco contar, né, essa vida dele, e é um documento muito interessante, porque ele vai construindo a própria trajetória de vida dele, a várias das questões que atingiram, né, muitos dos escravizados naquele período, né? Então, é muito semelhante à história de muitos outros escravizados daquele período, né? Então, por exemplo, ele nasce em Salvador, em 1830, ele é filho de uma africana livre, que ele vai chamar de africana livre, depois a gente vai entender melhor o significado disso, Luísa Maim, que ele descreve como uma nagô de nação, pagã, quitandeira, e que ele escreve como uma mulher muito insurgente, né? A Luísa Maim, na sua carta, ele conta que ela, depois da Sabinada, ele sugere que ela participa dos levantes de Salvador, né, dos africanos de Salvador, e que em 1837, depois da Sabinada, ela
vai para o Rio de Janeiro e deixa Luiz Gama aos cuidados do pai, que é um fidalgo português, muito dado ao jogo, né, que se endivida e paga as dívidas de jogo com a escravização do próprio filho, né? Então, ele vai consumir essa herança que vai deixá-lo na pobreza, e isso é a justificativa para vender Luiz Gama como escravo, sendo que Luiz Gama era filho de ventre livre, né? Então, ele nasceu livre, ele não era escravo. Bom, Luiz Gama vai para São Paulo e ele vira um escravo doméstico, né? Urbano. Então, ele vai aprender a fazer coisas de um escravo doméstico urbano, que é ser copeiro, cuidar dos sapatos, ser sapateiro, lavar roupa, engomar roupa, todas essas tarefas de um escravo doméstico. Mas ele conta também que na casa do senhor, onde ele servia, chegou um aluno para fazer os preparatórios para entrar na Academia de Direito de São Paulo, e eles criam uma relação de amizade, e esse garoto, né, esse estudante, alfabetiza Luiz Gama. Então, a partir daí, o Luiz Gama consegue, né, provar na justiça, consegue juntar provas a partir do momento em que ele é alfabetizado, ele consegue juntar provas para provar na justiça que ele havia sido ilegalmente escravizado, e ele vai assentar praça, ou seja, ele vira polícia em São Paulo. Mas ele era um homem alfabetizado, né? E numa cidade que, no momento em que sujeitos que sabiam ler e escrever eram raros dentro do corpo policial, ele acaba virando copista da Secretaria de Polícia da capital. E é a partir daí que ele começa a estabelecer relações de amizade com pessoas importantes do meio jurídico, né? Porque o delegado de polícia e chefe de polícia da capital era Conselheiro Furtado de Mendonça, que era professor da Academia de Direito, e era também o sujeito encarregado pela biblioteca da Academia de Direito. E Luiz Gama conta que ele teve acesso a essa biblioteca e teve acesso aos livros, né? Então, ele é um autodidata, ele se forma a partir dos estudos que ele procura fazer e desse contato também que ele tem dentro da delegacia de polícia, né? Em 59, ele já vai estar escrevendo um livro, As Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, que eu não vou ter tempo aqui de entrar nesse livro, mas eu recomendo que vocês leiam, porque é um livro de sátira social, mas é um livro onde ele se apresenta como um retumbante Orfeu de Carapinha, né? Onde ele marca que ele é um poeta que está escrevendo e que está circulando num universo branco e letrado, mas ele é um Orfeu de Carapinha, né? Uma característica dos negros, e que ele está ali porque ele quer falar dessa experiência, né? Então, esse livro é muito interessante, porque é a primeira apresentação pública de Luiz Gama, e ele marca de que lugar social ele está falando, ele faz críticas muito avançadas naquele período, a questão das raças, né, na formação do Estado, da nação brasileira, da jovem nação brasileira. Ele faz críticas ao preconceito racial, isso, Orfeu de Carapinha. É muito interessante, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui agora, mas é interessante porque o que a gente percebe ali de Luiz Gama como homem público e político, através dos seus poemas, a gente vai conseguir perceber, se casa muito com o pensamento dele no final da vida, né? Porque o que ele vai dizer é que, nos seus poemas, o que ele vai dizer é que o Brasil ele precisa reconhecer, né, num diálogo muito estreito com o romantismo que está sendo produzido nas letras no momento, mas que o Brasil precisa reconhecer a África como o lugar da gênese do Brasil também, né? São, sobretudo, os africanos que foram escravizados, que foram apreendidos em África como escravos e que foram trazidos para o Brasil espoliados da sua liberdade, que dão,
que dão a cara do Brasil, a cara do povo brasileiro. Então, é um pensamento que está em estreito diálogo com o que estava sendo discutido na literatura, na formação da literatura brasileira do período. Bom, eu queria pontuar que 10 anos depois da produção das Trovas, tem um outro momento muito chave na vida de Luiz Gama, que é 1869. Nós vamos encontrar Luiz Gama já não mais como amanuense da Secretaria de Polícia da capital, mas ele já está muito afinado com um determinado grupo político na capital, que são os liberais radicais, né, que estão fundando o Clube Radical, Liberal Radical, em 1869, em 1873, esse mesmo Clube Radical vai estar fundando o Partido Republicano Paulista, e Luiz Gama é um dos fundadores. Ele vai fazer um discurso muito forte na fundação do Partido Republicano Paulista, eu diria que um discurso até mesmo jacobino, né? Muito diferente do discurso que o Partido Republicano Paulista vai assumindo ao longo da década de 70 e 80, quando se coaduna com os grandes proprietários de terras e escravos, né? Os grandes cafeicultores. Bom, mas nesse momento a gente encontra Luiz Gama editando o jornal do Clube Radical Paulistano, ao lado de Rui Barbosa, que estava chegando em São Paulo para estudar na Academia de Direito de São Paulo. Nós encontramos Luiz Gama como um dos fundadores da Loja Maçônica América, né, da qual ele vai se tornar venerando, um dos cargos mais importantes ao longo da década de 70. Então, Luiz Gama está nesse universo, assumindo um lugar político muito claro, em defesa, né, de um Brasil republicano e de um Brasil sem escravidão, né, de um Brasil livre, né, nas suas palavras, sem reis e sem escravos, nas suas palavras. E é a primeira vez que ele enfrenta uma grande questão jurídica, que eu acho que é extremamente importante para a gente entender a potência, né, da atuação de Luiz Gama, né? Ele ainda era amanuense da Secretaria de Polícia da capital, mas ele entra com uma ação, e aqui eu vou contar um pouco a historinha, né, para vocês. Ele entra com uma ação para defender o escravo Jacinto. E essa ação vai causar a demissão de Luiz Gama, porque ela tinha um significado social e político muito explosivo se ela fosse acolhida e significar, né, e a lei que ele usava ali para justificar essa ação de liberdade fosse acolhida como uma lei possível para que os escravos alcançassem a liberdade, né? Então, ele é demitido do funcionalismo público por causa dessa ação, porque ele vai ser acusado de estar acoitando escravos e estar defendendo escravos que não têm os seus direitos verificados, né? Por isso, ele é muito inconveniente, ele vai se tornar um sujeito muito inconveniente dentro da estrutura jurídica, da estrutura burocrática do Estado. Mas o que é esse caso, né? É uma denúncia de escravização ilegal. O nome do africano Jacinto, que ele é um Congo de nação, ele é importado ao Rio de Janeiro em 1848, ele é casado com Ana, de nação Cabinda, importado ao Rio de Janeiro em 1850, os dois eram escravos de Antônio Gonçalves Pereira, moravam em Jaguari, na província de Minas Gerais. E Jacinto vai relatar, quando é interrogado, ele vai relatar no processo que ouviu dizer que em São Paulo um advogado defendia a liberdade de africanos que tivessem chegado no Brasil após a lei de 7 de novembro de 1831. Então, ele chega a requerer essa lei, a liberdade em Jaguari, e o senhor resolve vendê-lo, né, para conseguir, para não ter problemas, e ele é vendido para uma fazenda em São Paulo, e nesse processo, né, de transferência de Minas Gerais para São Paulo, ele foge e procura Luiz Gama em São Paulo. O que é a lei de 7 de novembro de 1831? Né? Essa lei, ela foi a primeira lei promulgada
na tentativa de cessar o tráfico de escravos africanos para o Brasil. Né? Ela é a conhecida como Lei para Inglês Ver, porque ela, de fato, não teve... foi burlada, né, sistematicamente, e a lei que realmente cessou o tráfico no Brasil foi a Lei de 1850, conhecida como Lei Eusébio de Queiroz. Bom, a ação de reescravização, né, que Luiz Gama... o argumento que Luiz Gama usa é que Jacinto, Ana, os seus 10 filhos e 2 netos, eles tinham direito à liberdade, porque a lei de 1831 garantia que os escravizados apreendidos pela Marinha, pela auditoria da Marinha, eles deveriam ser considerados livres. Né? Na verdade, esse caso ele vai ganhar uma proporção polêmica enorme e ele também nos ajuda a entender um pouco da forma como Luiz Gama atuava e militava, né? Porque ele vai escrever arrazoados imensos nos jornais, porque quando o caso chega nas mãos do juiz municipal, o juiz municipal engaveta, vai consultar os seus superiores, chega a consultar até mesmo o ministro da Justiça, né? E Luiz Gama escreve nos jornais de forma muito polêmica. Eu queria só ler rapidamente assim, um trechinho para a gente ter ideia, né, de como Luiz Gama ele criava polêmica e dessa forma acabava os advogados que liam esses jornais. Não só os advogados, mas também os escravos que tinham acesso a esses jornais. Tanto que Jacinto ouviu dizer em Jaguari, lá no interior de Minas Gerais, que havia um advogado que defendia escravos em São Paulo. Né? Então, ele vai dizer assim, e 12 dias estudou o sábio jurisconsulto para lavrar este inconcebível despacho que faria injúria à inteligência mais humilde. Requeira ao juízo competente, consinta ao impotente juiz, sem ofensa do seu amor próprio, que muito respeito, e da reconhecida ilustração dos seus venerandos mestres, que eu lhe dê uma proveitosa lição de direito, para que não continue a enxovalhar em público o pergaminho de bacharel que foi-lhe conferido pela mais distinta das faculdades jurídicas do Império. Ora, né, era um sujeito ex-escravizado, negro, rábula, né? A gente pensa aí nas hierarquias que o mundo jurídico guardava nesse período, tratando um juiz dessa forma. Isso lhe rendeu um processo por injúria e difamação, da qual ele foi absolvido. Mas, enfim, qual era a lição de direito que Luiz Gama queria dar ao juiz publicamente? Ele ia alegar que o decreto de 1832, que regulamentou a lei de 31, previa que o africano que se apresentasse perante o juiz de paz ou criminal, alegando que entrara no Brasil depois de 31, deveria ser interrogado sobre todas as circunstâncias que pudessem esclarecer o fato, e cabia à autoridade investigar, inclusive interrogando o senhor. Né? E caso houvesse presunção de que o preto realmente fosse livre, o juiz deveria conceder o depósito judicial para o cativo e restituir a sua liberdade. Bom, o entendimento que o Luiz Gama estava fazendo desse decreto dizia, portanto, que os legisladores haviam pensado em favorecer todos os africanos escravizados que, introduzidos a partir do tráfico ilegal no Brasil, pudessem requerer o seu direito à liberdade em qualquer fórum comum. Mas a questão não era bem assim, né? Na verdade, o que ele dava como um direito certo era muito polêmico, porque primeiro que havia a ideia de que a lei de 1850 havia revogado a lei de 1831. Né? Mas mais do que isso, a lei de 1831, o governo imperial, de fato, faz vistas grossas para o tráfico escravista, porque ela justamente aparece no momento de boom, né, do café, né, onde a mão de obra escrava e africana ela foi muito requisitada. Então, de 1831 a 1850, estima-se que mais de 760 mil africanos tenham sido
tenham entrado ilegalmente escravizados no Brasil. O que a lei dizia era que aqueles sujeitos que haviam sido apreendidos pela auditoria da Marinha tinham direito à liberdade, mas não que todos aqueles que haviam entrado, né, e passaram pelas vistas grossas do governo teriam direito à liberdade. Então, aí é que estava a radicalidade, e o Luiz Gama ele ia num ponto muito delicado, né, da forma como estava estruturado esse Estado escravista brasileiro. Porque, ao defender isso, ele estava dizendo indiretamente que os senhores de escravos, que a escravidão no Brasil, ela estava sustentada numa ilegalidade, e que, portanto, os senhores de escravos eram criminosos, sujeitos, né, estou procurando aqui o código, o artigo 179 do Código Criminal, que tratava, né, de ser crime reduzir pessoa livre à escravidão. Então, essa leitura que eu estava fazendo da lei, ao fim e ao cabo, jogava os senhores de escravos nos bancos dos réus. Essa era uma postura política defendida por Luiz Gama nos tribunais, mas que também aparecia nos jornais do Clube Radical Paulistano. Rui Barbosa vai dar uma palestra sobre isso no Teatro São José, em São Paulo, né, defendendo a mesma ideia. Então, esse era um elemento que estava sendo questionado, um elemento jurídico sendo questionado, afetava profundamente a legalidade da escravidão no Brasil, né? Era dizer que a escravidão, que era um direito fictício, ela também não se sustentava nas normas, né? Porque havia uma lei que transformava esses sujeitos, né, que podia dar liberdade a esses sujeitos. Acontece que esses africanos que foram apreendidos durante esse período de 31 a 50, eles ganharam um status jurídico diferenciado, né? Eles eram chamados de africanos livres. E o que aconteceu com esses sujeitos? Eles não se tornaram livres, tampouco eles eram escravos, mas eles foram concedidos a particulares e ao Estado, e na prática a experiência deles de trabalho era uma experiência de trabalho compulsório, né? Só em 1864, a partir de muita pressão inglesa, é que o Estado imperial emancipou os africanos livres. Então, Luiz Gama dizia que os escravizados que tinham passado, né, de forma ilegal e haviam sido escravizados, eles tinham os mesmos direitos que os africanos livres. Então, não é à toa que isso gerou uma grande discussão, uma discussão imensa, né, entre as autoridades, né, do período, né, as autoridades jurídicas, a autoridade provincial, isso chegou até as autoridades ministeriais. Ele foi, inclusive, né, o próprio conselheiro Furtado de Mendonça foi aos jornais dizer que havia aconselhado Luiz Gama a deixar de defender esse tipo de direito dos escravos, porque estava mexendo em um vulcão, né? Tem um livro que saiu recentemente de Sidney Chalhoub, chamado A Força da Escravidão, que justamente vai tratar, né, de como a escravidão se sustenta muito a partir desse silêncio do Estado imperial em relação a esses anos em que o tráfico de escravos africanos se deu de forma tão corrupta, né? Na verdade, era isso, né? Eram grandes desembarques de escravos feitos debaixo do nariz das autoridades, que faziam vistas grossas, né, ao que estava acontecendo. Eu acho que, para encerrar um pouco, já estou me encaminhando para o encerramento, né, eu acho que em outros momentos da vida do Luiz Gama, ele também
revela, né, esse pensamento, essa atuação, a importância dessa atuação dele no movimento abolicionista e também dentro do universo jurídico, quando ele vai defender, em 1880, nos jornais num dos jornais mais republicanos, né, o porta-voz do Partido Republicano Paulista, que é a província de São Paulo, que mais tarde vai virar a Folha de São Paulo, né, que até hoje é um dos nossos grandes jornalões, né, do Sudeste. E em 1880 ele está já no embate com os republicanos, que é um embate muito grande, porque os republicanos, ao se aliarem aos grandes cafeicultores, né, ao conseguirem a aliança política dos grandes cafeicultores paulistas, grandes senhores de escravos, começam a criticar, né, o que eles vão chamar de a onda do movimento abolicionista, né? Eles vão criticar de uma postura que eles consideram que é uma postura que não deve ser realizada na propaganda abolicionista, porque é uma postura que está alargando demais o entendimento das leis, que está pressionando os juízes, né, para acatar o direito à liberdade dos escravos, muitas vezes por indenizações ínfimas, né, porque uma das coisas do aparelhamento que o movimento abolicionista paulista fez dentro dos tribunais era justamente conseguir que a avaliação desses escravos, quando fosse feito o arbitramento do valor desses escravos, esse valor sempre fosse puxado para baixo, né, para que o pecúlio do escravo pudesse comprar a sua própria liberdade. Então, é um momento em que a indenização, a década de 80, é um momento em que já está bastante claro para todo mundo que a abolição da escravidão, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. Oi? Licença, professora Ciene, a gente queria pedir para a senhora, já se direcionando para as considerações finais, porque a gente já está com um tempo bem curto. Tá, 5 minutos, não é isso? Tá bom. Então, ele publica um artigo que é um artigo que eu acho muito significativo da forma como ele e muitos de seus companheiros, né, estavam pensando a relação entre direito e escravidão, né? Ele vai 4 escravos, eles assassinam um senhor no interior da província, eles se entregam à polícia após assassinarem o filho do senhor, na verdade. Então, eles são presos, e durante a noite a população desse local cerca a delegacia e lincha os 4 escravos. E Luiz Gama vai fazer uma defesa veemente do direito desses sujeitos de matarem o seu senhor, né? Então, ele vai justificar, ele vai dizer que essa população que linchou os escravos na verdade, não merece o respeito, né? Não são cidadãos, mas que os escravos eles estão defendendo o direito deles à liberdade. Então, só gostaria para acabar, de ler rapidinho aqui, né, o que ele escreve. Ele vai dizer assim: que horrorizam-se os assassinos de que 4 escravos matassem seu senhor, tremem porque eles, depois da lutuosa cena, se fosse apresentar à autoridade, miseráveis, ignoram que mais glorioso é morrer livre em uma forca ou dilacerado pelos cães na praça pública do que bancatear-se com os neros na escravidão. Esses 4 negros, espicaçados pelo povo por uma aluvião de abutres, não eram 4 homens, eram 4 ideias, 4 luzes, 4 astros. Em uma convulsão sidérea, desfizeram-se, pulverizaram-se, formaram uma nebulosa. Nas épocas por vir, os sábios astrônomos, os aragos do futuro, hão de notá-los entre os planetas. Os sóis produzem mundos. Então, o Gama ele confere, né, a esse acontecimento um caráter político, cuja legitimidade se sustentava no argumento de que ser a escravidão um crime contra o direito natural à liberdade. Então, o escravo que contra ela se insurgia, ele não deveria ser considerado um assassino, né?
mas ele deveria ser considerado um sujeito que está lutando pela sua própria humanidade, né, para ser reconhecido na sua humanidade. A nação, só para fechar, né, eu acho que o que eu gostaria de dizer, para finalizar essa fala, é que a nação republicana imaginada por Luiz Gama, ela não poderia existir sem que todos os brasileiros eles fossem livres e iguais, né? E essa igualdade ela só se estabeleceria de fato através do reconhecimento de um crime de origem que era a própria escravidão, que foi a escravidão, né? Então, desse reconhecimento desse crime de origem, dependia a regeneração nacional. Então, o Brasil não poderia existir sem abraçar os que eram de ascendência africana, sem preconceitos de origem ou discriminações raciais, como se seus filhos fossem, né? Garantindo, assim, sua inclusão social e seu pleno direito à cidadania. Então, acho que esse é o grande legado, né, do pensamento de Luiz Gama. É isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada, professora Ciene, pelas suas colocações. Tivemos já muitos elogios aqui no nosso chat. Agora eu já vou direcionar a palavra do professor Paulo, para ele dirigir a palestra dele. Pronto? Boa noite a todos e todas. É uma satisfação muito grande voltar aí a estar junto com todos os colegas e todas as colegas. Dizer que para mim é um prazer muito especial estar com a professora Elciene nesta mesa, até porque antes de conhecê-la eu já conhecia sua produção literária, principalmente O Direito dos Escravos, que foi quem, né, me ajudou bastante, né, no processo de identificação, né, da luta, né, contra a escravatura, contra o escravagismo. Quero dar boa noite também a todos e todas que estão aí nos assistindo em vários pontos, de Salvador, da Bahia e de outros lugares, e dizer do nosso agradecimento por estarmos juntos aqui. Eu vou tentar ser o mais sintético possível para que a gente possa ter algum tempo, né, de debate. E quero retomar aqui na minha fala, né, o título que foi proposto para esse seminário, até porque, na hora que eu retomar esse conteúdo, né, que eu me proponho, eu vou levar nós vamos poder entender melhor, né, a própria intervenção de Luiz Gama e facilitar mesmo o processo de discussão que vamos ter adiante, né? Ou seja, tudo que eu pretendo dizer tem muito a ver com a luta de pessoas como Luiz Gama no século XIX, mas também no século XX e no século XXI. Então, a ideia é que, alguns momentos aqui, eu possa trabalhar a questão do quilombo à favela, né, e pensando nessa possibilidade de aquilombar, ou de aquilombamento, quilombismo, etc. Né? Bom, primeiro, eu acho necessário retomar um pouco aqui, né, o conceito de quilombo, né, porque pensar um quilombo, né, contemporaneamente, né, enseja várias possibilidades de interpretação, né? Mas né, pensar o quilombo, na verdade, né, tentar encontrar, né, ou perceber como foi possível, né, durante todo o período de escravidão no Brasil, né, que escravizados pudessem se libertar, né, por conta própria, né, e manter organizadas, né, as suas comunidades, as suas lutas, e num processo de ampliação cada vez maior, né, de recebimento dessas pessoas. Então, uma primeira coisa que eu queria dizer sobre isso é que quilombo representou, né, uma forma de resistência à escravidão, né? Ou seja, né, ela era uma das formas, não foi a única, né,
Clóvis Moura enumera várias outras, inclusive a guerrilha, né, como forma de resistência à escravidão. Mas manter-se organizado, né, depois de uma fuga, né, era, né, era o grande ganho, né, que o ex-escravo ou escravo fugido conseguia. Então é preciso, então, que eu me proponho a essa tarefa aqui, né, de dizer o seguinte: bom, primeiro, nem quilombo, nem favela, né, surge por iniciativa e porque era bom para aquelas pessoas. O quilombo, né, surge como forma de resistência, de fuga, de resistência e de luta, né? As favelas vão surgir, né, como forma de sobrevivência em algum ponto da cidade, já que aquelas populações também foram excluídas. Então, muito rapidamente, queria dizer, então, que, né, como José dos Reis e Flávio Gomes colocam, né, dizer, eles colocam que onde houve escravidão, houve resistência, e de vários tipos. Mesmo sob a ameaça do chicote, o escravo negociava espaços de autonomia com os senhores, ou fazia corpo mole no trabalho, quebrava ferramentas, incendiava plantações, agredia senhores e feitores, rebelava-se individual e coletivamente. Ou seja, né, dizer, isso quebra também um outro mito que perdurou durante muito tempo no Brasil, que era a de que o escravo se acomodou, né, que o escravo estava lá, né, aceitando pacificamente a escravidão. Então, toda a pesquisa historiográfica, né, vai demonstrar que isso não é verdade, né, e que houve todo esse tipo de resistência, né, naquele momento. E José Alípio Goulart ainda acrescenta um outro componente, né, de uma pesquisa que foi feita por ele, né, de que quando nada disso dava certo, né, o escravo recorria ao próprio suicídio, né? Então, o suicídio, né, entre os escravizados, né, também tem uma monta muito grande, né, em função de que, como ato de desespero, né, para se manter, já que não podiam ser livres, também não queriam voltar à escravidão, daí porque, então, né, esses escravos preferiam suicidar-se, né, a voltar a morar na senzala novamente, né, a estar na senzala. E o grande exemplo de, talvez, disso tudo tenha sido Dandara, né, cuja história demonstra que ela se joga de um penhasco quando, né, o Quilombo dos Palmares vai ser, né, dizimado, né, pelas tropas portuguesas e holandesas. Então, uma primeira coisa, né, é que é esse sentido de quilombo, de resistência, né, e de organização como forma de sobrevivência. E aí ele vai ter, né, várias formas como isso vai acontecer, né? Bom, uma outra questão, né, é que né, para que esse quilombo, né, existisse, ou para que o quilombo pudesse, né, se manter vivo, né, também era, e José dos Reis chama a atenção para isso, né, havia toda uma forma de negociação, muitas vezes, com os próprios produtores da região, comerciantes, etc., né, que permitiam, né, a sobrevivência, né, dos quilombolas ou dos escravos surgidos. Bom, né, dando um salto bastante grande, né, hoje nós temos, né, o que se denominou de remanescentes de quilombos, né? E aí, entra uma outra discussão, porque quem são os remanescentes de quilombos? E são remanescentes, o que é que significa, né, então, remanescentes? E precisou que a Associação Brasileira de Antropologia, né, em um laudo, definisse, né, o que era, né, então, remanescente de quilombos. E aí a aba diz: contemporaneamente, o termo não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica,
Também não se trata de grupos isolados ou de uma população estritamente homogênea. Da mesma forma, nem sempre foram constituídas de forma de movimentos insurrecionais rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram práticas de resistência na manutenção de seus modos de vida característicos num determinado lugar. Né? E aí é bom a gente já ressaltar nesse momento, né, que hoje, né, pensar remanescente de quilombos tem tudo a ver com a cultura, com a ancestralidade, né, com, né, o conhecimento, né, que perpassa de geração para geração, né, de luta pelo território e afirmação da territorialidade. Então, contemporaneamente, né, podemos dizer, então, né, que esses remanescentes de quilombos, né, eles mantêm todo esse vínculo histórico, cultural, ancestral, né, com os seus antepassados. Talvez até hoje, e eu estou muito preocupado com a própria terminologia, né, se é verdade, se essas pessoas, se as mais de 600 ou de 6.000 comunidades quilombolas hoje, se elas são efetivamente remanescentes ou se elas são uma continuidade do quilombo, né, e se é possível que essas comunidades jamais tenham deixado de ser quilombolas, jamais tenham deixado de estar em quilombos. Né? Bom, então essa é uma das provocações que eu quero fazer. Né? A questão do quilombo, a questão do quilombola e a questão dos remanescentes de quilombo. Né? Quem são esses remanescentes, né? Onde eles estão? Quer dizer, numericamente, nós sabemos que são mais de 6.000 comunidades organizadas em associações. Sabemos que existem mais de 2.000 comunidades dessas que são certificadas, né, pela Fundação Palmares. Né? Sabemos que são mais de 1.800 processos em trânsito no INCRA, né, que é o órgão, né, certificador, ou melhor, né, titularizador, né, do território quilombola, mas também sabemos, né, que a titulação dos territórios quilombolas não atinge sequer 10% desses totais, do total de processos, né, em trânsito, né, não chegando a 190 comunidades e territórios tradicionais reconhecidos. Então, essa é a realidade quilombola. Bom, uma outra questão, né, é a questão da favela, seguindo o nosso título. E aí, né, de se perguntar, como surgem essas favelas no Brasil? Né? Qual é a origem dessas favelas? E a gente pode, voltando ao século XIX, né, que a professora Elciene tratou na estante, né, voltando ao século XIX, nós podemos dizer, essa mesma lei de 1831, né, que determinava a criminalização do tráfico de escravizados para o Brasil, né, essa própria lei, né, ela, ao não ser cumprida, né, ela vai começar a provocar, né, reações que vão, né, determinar, né, fuga de escravos, né, tentativa de libertação, né, de escravos, né, o processo mesmo que, né, os vários processos que Luiz Gama instaura para a libertação de escravos, etc. E o grande marco, na verdade, 3 grandes marcos vão acontecer ainda no século XIX, né, que são, né, a Lei de Terras, que já falamos várias vezes, né, ela vai excluir do acesso à terra, né, toda a população pobre, todos os ex-escravos, todas as pessoas que não tivessem condições financeiras de adquirir a propriedade da terra, já que a partir daquele momento a terra vira uma mercadoria, né, e passa a ser negociada. Com a gravidade de que a própria Lei de Terras vai começar a incentivar a migração estrangeira, que, em levantamento feito por vários autores, inclusive José de Souza Martins, são quase 2 milhões de trabalhadores estrangeiros que aportam no Brasil, né, naquele período entre a Lei de Terras, né, e o final do século XIX. Ou seja, né, em substituição à mão de obra escrava, tanto escrava como os futuros
escravos libertos, né, que vão, então, ser excluídos da terra, e aí, então, não tem muitos lugares para onde ir. Um outro dado marcante, né, é a própria consolidação das leis civis naquele momento, né, cujo coordenador ou autor, né, Teixeira de Freitas, se nega a colocar na própria legislação, né, alguma referência à mão de obra escrava, dizendo que o Brasil vai construir um código negro e que aquilo mancharia o código, a consolidação das leis civis. E dois últimos grandes marcos, né, do final do século XIX vai ser a própria abolição da escravatura, né, porque naquele momento em que liberta os escravos, e naquela época mais de 700 mil escravos ainda, escravos mesmo, né, são libertos, no sentido formal, mas não perdem casa, trabalho, né, alimentação, ou seja, vão ficar, como se diz normalmente, né, vão para o olho da rua. E aí, né, começa, né, a todo um processo, né, de migração e de em busca de sobrevivência. Culminando com toda essa coisa, em 1890 vem um Código Criminal que passa a estabelecer como crime, né, efetivamente, vários comportamentos que essa população vai proceder, né, ou vai fazer. Ou seja, né, vai tratar como vadiagem, né, e como crime de vadiagem toda pessoa que não tiver trabalho, que não estiver trabalhando, que não tiver um local, né, de moradia, etc., né, mais diretamente, né, influenciando na vida, né, daquelas pessoas, né, que foram libertas, né, formalmente em 1888. Ou seja, né, quer dizer, naquele século XIX, nesses moldes do século XIX, né, toda a legislação foi construída no sentido de excluir, né, possibilidades de acesso à terra, à moradia, né, às condições de vida, etc., né? Bom, dois outros fenômenos vão também contribuir enormemente para o resultado das favelas, da construção de favelas. O movimento de Canudos, né, a Guerra de Canudos, e historiadores falam, né, na existência, né, que cerca de 20 mil voluntários, né, convocados pelo Exército Brasileiro foram lutar em Canudos, sob a promessa de que, ao final da guerra, eles teriam, né, lotes e pudessem construir suas casas para morar. Isso não aconteceu, né, e grande parte deles volta para o Rio de Janeiro e começa a ocupar, né, os morros, né, onde era possível ainda, né, ter um pedaço de terra para construir sua casa, né, e ocupa inicialmente o Morro da Providência, e aí, então, né, começa a surgir uma grande favela no Rio de Janeiro, né. Outros eventos vão contribuir também para isso, né, e a Guerra do Contestado no sul do Paraná, né, e na fronteira com Santa Catarina, vai ser outro evento também, onde, né, após a dizimação, né, dos revoltosos de Contestado, né, eles vão também ficar ao relento, né, e, né, procurando onde morar, né, onde trabalhar, etc. Bom, já no século XX, né, vários outros eventos vão acontecer, né, e aí mais direcionado a políticas públicas diretamente, né. Então, quer dizer, quando, no governo Vargas, na década de 1930, se faz a opção, né, pela industrialização e pela urbanização, né, daí, então, aí já começa também, né, o processo de favelização, né, de vários moradores que vêm para a cidade, né, saem do campo, vêm para a cidade, né, e não tem aqui na cidade onde morar, onde trabalhar, né. 1930, 1970, né, durante o governo militar, para produzir o chamado, né, milagre brasileiro, ou milagre econômico, né, e, né, processo de capitalização do campo e industrial também vai provocar êxodos rurais, né, e a vinda
né, de milhões de brasileiros para as cidades sem a mínima condição de sobrevivência, né? Então, na verdade, assim, né, a favela também é resultado, né, desse processo, né, de urbanização, de industrialização, de negação de direitos, né, que vai, né, estabelecer o que nós temos hoje, uma população de mais de 6%, né, de pessoas habitando em favelas, com favelas em mais de 20 capitais, né, inclusive o Distrito Federal, né, aqui no Brasil, né? Bom, como nós vamos ter um evento sobre direito urbanístico, né, as professoras Adriana e Iliana, com muita competência, né, vão desenvolver essa questão, né, sobre o solo urbano, mas, né, para aproximar um pouco do que nós estamos querendo dizer. Já caminhando para os dois últimos pontos, como é que eu estou interpretando, né, essas situações todas, né? Quer dizer, nada disso é casual, nada disso impede ou é fruto, né, de uma simples omissão do Estado, né? Quer dizer, desde o século XIX, passando pelo século XX, entrando no século XXI, há uma deliberada ação ou omissão do Estado brasileiro, né, para produzir os direitos e reconhecer as conquistas das populações pobres, sobretudo das populações negras desse país, né? E aí, então, né, quando, lá no século XIX, a lei de 1831 não é cumprida, e a lei de terras vem dizendo isso, né, o que nós já dissemos, e a abolição não prevê, né, a absorver os 700 mil brasileiros, né, ou, né, ex-escravos, né, e como toda a legislação que vem posteriormente, isso nós estamos denominando de racismo institucional, né? E esse racismo institucional, quer dizer, ele é exatamente, né, a resposta por ação e omissão que o Estado brasileiro, né, vem dando. E quando eu pego isso no exemplo dos territórios quilombolas titularizados, né, eu posso tranquilamente entender que isso está demonstrado. Porque se tem uma Constituição que garante, se tem uma lei que autoriza, né, se tem todo um arcabouço jurídico que regula essa possibilidade, e isso não é efetivado, isso só pode acontecer por ação ou por omissão dos agentes públicos. Então, isso é mais do que mais do que racismo estrutural. E eu tenho, com todo carinho e respeito, né, pelo racismo estrutural produzido pelo professor Silvio Almeida, né, eu fico imaginando que, a partir de determinado momento, falar só de racismo estrutural corre o risco de justificar o próprio racismo, né? Ou seja, né, a gente corre o risco de dizer, não, mas isso está na estrutura do Estado, então não tem mais como fazer, não tem como mais reverter. E aí entramos no último ponto, né, que eu quero trabalhar, né, que é, dizer, o aquilombar, né? E um dos melhores trabalhos, né, que vão surgir a respeito disso é o quilombismo de Abdias Nascimento, que nós já falamos dele em alguns momentos, né? Mas Abdias, no seu quilombismo, né, ele vai fazer uma proposta, né, de Estado negro, né, onde ele trabalha a questão, né, dos meios de produção, a questão dos modos de produção, a questão do trabalho, educação da criança negra, a questão ambiental, isso tudo como resultado benéfico, né, da criação desse simbolismo ou dessa coisa, né, que ele chama de quilombismo ou de aquilombamento, né? Então, na verdade, quando a gente pensa, né, nessas possibilidades, né, e aí acho que a conexão com o Luiz Gama é muito interessante, né, a gente pensa, bom, é possível pensar, né, numa sociedade diferente dessa? E aí, professor Celso, voltando ao título dos nossos seminários, né, é possível pensar um direito para além do capital, né? Esse esforço que nós estamos fazendo,
né, rebate nessas situações concretas. Né? Então, essa possibilidade, para mim, ela é real. Né? E o movimento negro, os movimentos quilombolas, né, com certeza, né, tem a clareza que isso também é possível. Né? Agora, né, para que isso possa acontecer, né, é preciso que se rompa, né, com né, toda essa cultura, uma palavra que está na moda, negacionista dos direitos todas essas comadres. Mas, por outro lado, né, que essas populações, né, lutem cada vez mais e ainda mais, e se organizem ainda mais, né, para que possam ter esses direitos efetivamente conquistados e reconhecidos. Né? E Luiz Gama usa uma frase muito interessante que ele diz, né, não basta xingar, né, não basta xingar. Né? O Luiz Gama não, desculpem. Abdias Nascimento, né, usa essa frase. Já não basta xingar, né, é preciso dar o passo seguinte, organizar, né, lutar, né, e propor ações concretas, né, para que isso possa acontecer. Então, quer dizer, com uma adendo que eu colocaria, né, esse aquilombar já não permite mais, né, que ele seja, né, de um grupo ou de outro, né, mas que congregue toda a sociedade, né, que luta por essas questões. Então, reunir quilombo e favela, né, como um símbolo, né, de luta concreta, né, pela conquista dos direitos, né, e pela afirmação, né, do direito do ponto de vista étnico, social, religioso, histórico, né, cultural e ancestral. Vou ficando por aqui e espero que ainda tenha condições de ter algum tempo para a gente debater um pouco. Boa noite. Muito obrigada a fala do professor Paulo. Foi muito elogiada, muito comentada por muitas pessoas. A gente teve uma pergunta que a gente recebeu por e-mail da professora Ciene. A pessoa em questão perguntou o que motivou a senhora a produzir o seu livro, que foi citado aqui no nosso encontro. E depois da sua resposta, eu passo a fala e a inscrição para os professores terem a vontade de aprofundar mais no debate ou fazer algumas considerações finais. Professora Ciene, a palavra está com a senhora. Oi, o que me motivou a essa pesquisa, eu acho que foi... Eu achei extraordinária, né? Eu achei... quando eu comecei a me aprofundar na trajetória do Luiz Gama, isso ainda aluna da graduação. No segundo ano da graduação foi quando eu fiz o meu primeiro projeto, que tinha como tema a história de Luiz Gama, porque eu, como estudante de escola pública em São Paulo, não conhecia, nunca tinha ouvido falar da história desse sujeito, e aí, quando eu encontro esse sujeito, uma referência a esse sujeito, eu falei, né, tá aqui aqui tem uma pesquisa, né, não se fala, o Luiz Gama era muito, hoje em dia o Luiz Gama, ele é bastante conhecido, tem o movimento abolicionista, muitos estudiosos, né, Lígia Ferreira, outros estudiosos, têm se encarregado de trazer, né, o Luiz Gama a público, né? Mas quando eu começo a estudar Luiz Gama, quase ninguém sabia quem era Luiz Gama, meus orientadores não sabiam quem era Luiz Gama. Luiz Gama, ele era conhecido somente num círculo muito restrito do movimento negro em São Paulo. E eu queria entender, né? Eu tinha um problema histórico ali, que me chamou muito a atenção. Eu queria realmente, a minha primeira pergunta é como é que esse sujeito, filho de africana, passa por toda essa experiência de escravização e vira um sujeito tão central na política, na luta política e social do século XIX brasileiro. Então, eu queria um pouco entender quais eram os mecanismos e as estratégias de ascensão e de emancipação também, né, utilizada por Luiz Gama, né? E, ao fazer isso, eu fui percebendo que o Luiz Gama, apesar de ser um
um sujeito singular, ele me permitia, na história, né, do Brasil, porque eu acho que ele é o único escravizado que se tornou uma figura pública e escreveu tanto em jornais e deixou, portanto, muitos resquícios, né, sobre si, para que nós, historiadores, pudéssemos nos aproximar desse passado, mas através da figura do Luiz Gama eu fui capaz de enxergar muitos outros escravizados, né? E fui capaz de enxergar muitas outras formas e estratégias de que esses escravizados lançavam mão para lutar politicamente pelas suas liberdades, né? Eu entendo um pouco esse acesso aos tribunais como não como uma atitude individual, mas como uma atitude coletiva, né? Coletivamente, esses sujeitos entendem qual é a lógica de organização do Estado brasileiro, qual é a lógica jurídica da manutenção da escravidão, e eles vão por dentro dessas normas legais, buscando caminhos para que eles possam alcançar sua liberdade, dentro de um movimento coletivo, né? Então, isso para mim me ensina muito, né, sobre o século XIX, mas me ajuda, sobretudo, a entender como é que se opera políticas de exclusão com as quais nós convivemos até os dias de hoje, né? Não é à toa que é chamado para fazer um parecer sobre a constitucionalidade das cotas raciais no Brasil um historiador, né? Em 2010, o STF convoca Luiz Felipe de Alencastro, e ele vai, dentro do parecer dele, defendendo a constitucionalidade das cotas, defendendo por que o Estado brasileiro deveria efetivar políticas de reparação à exclusão de uma população negra no Brasil, né, de acesso às universidades. Ele vai justamente resgatar, né, as leis que foram promulgadas na tentativa de cessar o tráfico de africanos no Brasil como escravos e que não foram respeitadas. Então, a conclusão disso é que nós tivemos a escravidão mais longa da América até 1888, né, às vésperas do século XX, porque o Estado brasileiro ele silenciou sobre um crime. Então, toda a estrutura e toda a riqueza desse Estado ele está sendo baseada não só numa questão imoral, que a escravidão já era vista pelas grandes nações, pela Europa, pelas grandes nações que se consideravam civilizadas como imoral, mas é mais do que isso. A escravidão ela foi ilegal. Então, o Estado brasileiro tinha a obrigação de fazer políticas públicas, né, que conseguisse, de alguma forma, reverter essa situação, né? Então, isso tudo, esses links, né, dessas questões do presente que nos inspiram a procurar olhar para o passado em busca de respostas, né? Como é que nós chegamos aqui hoje, né? Por quais conflitos, por quais embates esses sujeitos que foram silenciados pela história, por uma história oficial, eles tiveram que enfrentar no seu cotidiano, né? Quais projetos eles tiveram que abrir mão, né? Foram obrigados a abrir mão, e quais projetos eles conseguiram efetivamente levar a cabo na busca de maior autonomia, na busca de dignidade, na busca de cidadania. Tudo isso me motivou. Muito obrigada, professora. Professor Freitas levantou a mão, quer fazer alguma consideração? Oi, eu quero fazer uma pergunta. Faça. Opa, obrigado. Bom, gostei muito e fiquei aqui encafifado tentando, assim, a partir tanto da fala da professora Elciene quanto do professor Paulo, imaginar o seguinte: a professora Elciene coloca a coragem de Luiz Gama e como ele
na tática de defender, ele também atacava e denunciava. E ela acabou de falar isso aí um pouco, pelo que eu entendi. Ela coloca que é como se a história tivesse aberta para poder ser recontada. Esse sofrimento precisa ser lembrado, recontado. E Paulo, ele jogou aí uma semente de dúvida importantíssima também, né? Ele colocou aí uma dúvida em relação até que ponto a gente pode. É interessante que seja admitido a, a, o racismo como estrutural. Até que ponto isso não imobiliza, pelo que eu entendi. E coloca também algumas questões como se também no direito a questão tivesse aberta. Quer dizer, há uma ferida que o direito não responde. Eu queria saber de Paulo isso, né? É isso mesmo? É algo, assim como na história, me parece que a história está aberta, digamos assim, está precisando ser recontada. No direito, a ferida está aberta e é possível essa ferida ser tratada no direito. Adorei, viu? Gostei muito. É isso. Tem algum outro inscrito? Se não tiver, eu me inscrevo. Posso? Pode sim, Então, professor. oi, professor. Pronto. Primeiro, cumprimentar a professora Elciene, professor Paulo, pelas brilhantes exposições. E assim que foi mais uma vez, né, assim, um aprendizado muito grande, né? No caso da professora Elciene, a primeira vez que eu escuto, e Paulo não é a primeira vez, né? E nesse tema a gente vem tentando dialogar com o professor Paulo já aí há um bom tempo, né? Desde a tese, passando aí pelo grupo de pesquisa, extensão, e agora com esse conjunto de seminários. Então, esse momento aqui foi extremamente rico, né, para nosso aprendizado, nossa reflexão. Ficou aqui uma questão que eu gostaria, se possível, os dois comentassem, que me parece que tem a ver com a proposta do evento, né, dos seminários como um todo. Essa ideia da transição, né? Então, a gente está falando aqui do direito para além do capital, com vários temas, né, todos tentando colocar uma perspectiva de superação, né, do que está colocado aí. E agora, com esta exposição, sobretudo, a história a partir, né, da biografia de Luiz Gama, fica uma questão interessante, né, que aparece logo no começo da fala da professora Elciene, que é a questão da transição ordeira, gradual, né, proposta pela perspectiva positivista, que dá fundamento ao Estado moderno, ao Estado brasileiro, né? E a experiência histórica no Brasil. Quer dizer, nós não tivemos ruptura. E aí, como é que vocês conseguem, assim,
analisam a possibilidade de superação com ou sem ruptura, pela conciliação. Nós temos uma experiência aí que estamos digerindo ainda, né, de um processo de uma experiência, né, de governo fundada na ideia da conciliação. Lula disse que ia fazer reforma agrária sem conflito no Brasil. Então, só para citar aqui uma situação, né, que tem a ver com todo esse processo que foi aqui analisado, da história da escravidão no Brasil. Né? Questão agrária e escravidão estão aí, tem uma imbricação fundamental. Né? Enfim, mas nós sabemos que todo esse processo tem a violência como marca, né? Como é que vocês analisam isso? E até lembrando também um pouco, né, na fala da professora, eu fiquei lembrando, por exemplo, do Joaquim Nabuco, né, no seu abolicionismo. Ele fazia referência justamente a isso, né, que a questão da libertação dos escravos não era uma questão dos escravos, era uma questão da sociedade brasileira, principalmente dos brancos. Quem tem que libertar os escravos são os brancos. Como é que é isso, professor? Bom, enfim, então, só insights aí para a gente conversar um pouco mais, se possível. Professor Paulo, irá responder? A professora Alciane quer falar logo? Pode responder e já fazer as considerações finais, certo? Não, pode começar, Paulo, pode começar. Tá bom. Então, vou aqui, então, tentar ver com o Freitas, né, que Freitas coloca, porque, assim, né, bom, Freitas, eu, Clóvis, Celso e quem mais trabalha com a gente no direito, todo mundo sabe que o direito não dá conta, né? Na verdade, a professora Adriana, quando estava trabalhando lá em Saramandaia, ela fala do não direito, né? Então, na verdade, o que nós temos, né, os juristas brasileiros chamam de direito, na verdade, é um não direito, né? É um direito positivo, né? Que, como Marx fala, as leis são feitas para alinhar, né, os interesses da burguesia, né? Numa outra linguagem, quer dizer, por que nós nunca tivemos uma ruptura, né? Porque as elites brasileiras sempre vão se compondo, né? E isso Gessé Souza chama a atenção, né, que num livro que eu acho muito interessante, que é A Elite do Atraso, né, onde ele faz todo esse percurso histórico, né, do Brasil, do Brasil colonial e agora até Bolsonaro. Ele tinha feito até, né, até o golpe, né, contra Dilma, e agora, né, até a Lava Jato, desculpe, e agora, né, ele atualiza para tratar até Bolsonaro. Então, nós nunca tivemos efetivamente essa ruptura, né? Todo o nosso processo histórico de mudança, né, desde a independência, chamada independência do Brasil, né, vai ser uma composição, né? A proclamação de república, né, uma quartelada lá de 100 militares que não queriam mais, né, e que tomam o Brasil, né, para si e passam a governar durante anos, né? Depois vem Getúlio com sua ditadura de Estado Novo, depois vem golpe militar, né? Só que isso não muda estruturalmente nada da sociedade, né? Então, quer dizer, e nisso, né, vai o direito positivo, ou isso que nós estamos chamando aqui de não direito, né, vai legitimando todos esses passos, né? Assim como foi retratado aí no século XIX, né, pela professora Alciane, né, e que eu também faço referência, né, toda a legislação, né, brasileira, né, vai legitimando esse processo, que lembra muito bem aquela frase de Hitler, né, agradecendo aos juristas alemães, né, por terem sempre mantido ele na legalidade, né. O Estado brasileiro também foi isso, né, a ditadura militar, né, que alguns também chamam de civil militar, né,
sempre se considerou legítima, né? Porque, né, teve seus próceres lá, seus juristas, né, fazendo isso. Então, eu, inclusive, tenho trabalhado, Freitas, muito na ideia de que, né, sem querer usar a palavra direito, em muitas situações. Quer dizer, eu falo muito, estou trabalhando muito mais de norma jurídica do que propriamente direito, quando estou me referindo, né, a essas várias situações, né? Agora, né, o que talvez ilumine os nossos tempos, né, e aí, né, passando um pouco nas questões atuais, né, é que esse quadro, né, de dominação absoluta, né, das elites, né, ele sofre impactos, né? E acho que nós que contribuímos para a formação de advogados, né, pelo Pronera, né, nas turmas especiais de direito, né, nós que trabalhamos com formação jurídica para leigos, né, nós que estamos aí, né, ao mesmo tempo na academia, do que a Ana Mota chama de academia militante, né, mas também na advocacia popular, né, apoiando os movimentos sociais, né, nas suas lutas, né, a gente já pode ver, né, uma mudança qualitativa nisso, né? A pandemia revelou uma coisa, né? Nunca se falou tanto sobre racismo no Brasil como durante esse período de pandemia, né? Não há uma semana, né, que não haja eventos, né, discutindo essa questão. E, por fim, né, eu queria dizer assim, né, a possibilidade, né, de mudança nesse país, né, está nesses, né, 53% de população, né, que se autodefine como população negra, né, na população indígena, nos movimentos sociais, né, que podem se organizar, devem se organizar, né, e estabelecer critérios de mudança. Não sei se vai ser no quilombismo de Abdias Nascimento, né, mas, com certeza, a necessidade de unificar, né, essas lutas, ela vai ter que acontecer em algum momento, né, para a gente fazer esse enfrentamento que está aí. No plano jurídico, né, acho que nós, né, já desenvolvemos esse papel, né, já estamos desenvolvendo esse papel já há muito tempo, nós todos, né, e acredito que a gente, né, possa fazer avançar ainda mais esse processo de discussão. E aí, só para concluir, diria assim, né, como é que, talvez tivesse me perguntado como é que eu entrei nessa pesquisa também, né, é porque eu sou filho de trabalhador rural, né, sem terra, né, que trabalhou para os grandes fazendeiros da região de Jiquié e de Itagi, né, e que vim fazer direito para tentar um pouco de resgatar, né, as lutas, né, que minha família teve, né, anteriormente. E não por acaso, meu primeiro mestrado vai na linha, né, vai trabalhar com fundo de pasto, né, na terra e territorialidade dos fundos de pasto, e agora com quilombolas. A motivação quilombola vai surgir já há muito tempo, né, mas, sobretudo, né, porque na década de 1990 eu fui advogado, né, de uma comunidade, né, em Malhada, né, que ainda não era reconhecida, né, mas que já naquela época nós identificamos, e eu peticionei na Justiça Federal, né, como sendo uma comunidade remanescente de quilombo, né, que é a comunidade, ou agora, né, o quilombo de Paratec Pau d'Arco. Então, eu acho que essas lutas vão nos identificando, né, com os movimentos, criando esperanças de que as coisas um dia possam melhorar. É isso. Meus agradecimentos, muito obrigado, professora Elciene, pela sua belíssima contribuição. Cada vez mais gosto de Luiz Gama e vou continuar lendo aqui os vários livros que eu tenho dele, inclusive das prosas e poesias. Um grande abraço a todos e todas. Muito obrigada, professor. A gente agradece.
E temos que encerrar. Então, faça suas considerações para a gente poder. Tá. Eu vou ser bem rápido. Eu peço desculpas porque eu excedi meu tempo de fala, porque eu fiquei esperando a plaquinha que me prometeram levantar dos 5 minutos. E eu não vi a plaquinha ser levantada, não apareceu aqui para mim, então eu fiquei um pouco perdida no meu horário e eu percebi que eu passei bastante. Peço desculpas a Paulo, que precisou correr com a sua excelente contribuição. Gostei muito da fala do Paulo. Eu, assim, respondendo rapidamente, né, a pergunta sobre a questão da perspectiva de superação e do fato de que não tivemos profundas rupturas na história do Brasil, é uma questão bastante complexa e eu acho que quero falar um pouco como alguém do século XX que está olhando para o século XIX, o que eu aprendi sobre o direito a partir da experiência dos sujeitos que eu investiguei no século XIX. E, para mim, parte de um princípio, né, o que eu observei é que os elementos do direito, eles podem marcar, definir e redefinir as próprias relações sociais, né? É um pouco a partir dessa perspectiva que eu olho, né? Então, se não há uma ruptura que a gente possa observar de forma violenta, que marque, né, momentos de transição, há, no entanto, um diálogo constante e uma pressão social constante entre os sujeitos que estão fazendo a sua história e as instituições governamentais, né? Então, eu acho que um pouco o olhar que eu lanço e o que eu aprendi, né, acompanhando esses embates jurídicos do 19 em torno da questão da propriedade escrava, é que há variadas interpretações do que é legal, do que é justo e do que é a própria norma jurídica, né? Do que a própria norma jurídica está determinando, né? O alargamento da norma jurídica muitas vezes se faz a concepções sociais daquilo que é justo, que ajudam a interpretar de forma diferente a norma jurídica. Então, outro dia eu ouvi uma colega dizendo que as disciplinas de história do direito nas universidades, nas faculdades de direito, elas deveriam ser mais valorizadas porque elas mostram a possibilidade de um direito alternativo, né? De certa forma, o que eu entendo, né, a forma como eu me aproximei desse universo da lei e da justiça, é não ver a lei e a justiça como um universo fechado de dominação de classe, né, um braço da classe senhorial ou da classe dominante, mas, pelo contrário, é um espaço onde recursos, né, podem ser apropriados por diferentes sujeitos, né, e que eles atribuem significados sociais distintos. É por isso que eu que eu digo que eu estudo esses conflitos sociais a partir daquilo que eu chamo de arena legal, né? É um universo onde as coisas estão em disputas. Então, eu acho que, para responder sobre, né, a questão do Joaquim Nabuco, né, eu acho que o que Luiz Gama e os escravos que entraram na justiça ao lado dele me ensinaram é que, longe desses sujeitos serem vítimas, eles serem tutelados, eles aparecem como na própria conformação dos espaços públicos de negociação sociais, né? Quando eles entram na instituição jurídica para requerer os seus direitos, eles estão conformando também esses espaços públicos, negociando esses espaços socialmente e estão, portanto, no embate, né? Eles estão presentes no embate da própria forma como esse processo histórico está se desenrolando, né? Fazendo isso, eles conseguem impor direitos e deveres, né, que são formulados na retórica dos seus próprios adversários, né? Então, eles
se não há uma ruptura que a gente possa, eu penso, né, até hoje, né, de como a gente está lidando com a escravidão ainda, né, com os trabalhadores que estão em situação de escravidão, e a gente começa a ver muitas permanências. Mas eu acho que esse olhar muito estrutural, ele acaba apagando como essas negociações elas são realizadas, como esses espaços públicos estão sendo também pressionados e reformulados a partir da agência desses sujeitos que estão fora do poder, mas que, ao mesmo tempo, eles estão negociando e fazendo conquistas, né, históricas, quando eles conseguem negociar, transformar esses espaços públicos e políticos e institucionais. Não sei se eu respondi, mas é um pouco o que eu penso a partir do meu lugar de historiadora. Muito obrigada, eu queria agradecer demais essa oportunidade dessa conversa aqui. Eu sempre me sinto muito feliz por poder falar dessas pesquisas que eu realizei. Então, é um prazer enorme, espero poder ter contribuído com esse seminário tão instigante que vocês estão levando adiante. Muito obrigada, Paulo, também pela sua fala. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigado, Paulo. Vocês nos alimentam. Elciene, Paulo, obrigado. Foi formidável. Muito obrigado, Kathleen e Catarina, pela condução. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou passar alguns informes, certo? Da próxima mesa e a gente encerra. A próxima mesa que terá Clóvis Araújo. Obrigada, professor, pela apresentação. Sim, então, a nossa próxima mesa será na quinta-feira, nessa quinta-feira, dia 12, certo? Essa semana teremos duas, às 19 horas, como normalmente, para além da propriedade capitalista, e com convidados os professores Clóvis dos Santos Araújo, da UNED, Denilson Moreira de Alcântara, que é professor na Secretaria de Educação do Estado da Bahia, e Pedro Teixeira Diamantino, que é professor na Universidade Estadual de Feira de Santana. E como mediadora, Maria José de Souza, que é da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Por fim, a gente gostaria de lembrar que para a certificação é necessário participar de 75% de todo o evento, ou seja, 9 meses. No total, 12 meses. Participar de 9. Após toda a finalização do artigo, o usuário terá disponível pelo CISPROEX o documento de certificação. Essa liberação ela é no máximo 30 dias úteis, caso a gente não tenha nenhum problema para certificar. E o usuário será certificado através do site www.cisproex.neb.br, com o CPF e a data de nascimento. Eles não serão enviados pelo e-mail, então os participantes terão que ir até o site e buscar. Eles ficarão disponíveis no sistema e podem ser gerados em segunda via, caso necessário. Em relação à data de nascimento, a gente ressalta que, inicialmente, as inscrições foram feitas pelo SGE. Porém, o SGE não é conectado ao CISPROEX. Eles não são interligados. E no SGE, a gente pede, preencham um formulário que a gente colocou no chat durante a aula e que já encaminhou por e-mail. Só é necessário preencher uma vez, durante todas as 12 meses. Somente e a gente resgata esse dado. A gente agradece a presença de todos, professores Paulo e Elciene. Muito obrigado por terem participado do nosso seminário. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Parabéns, professora. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Obrigado. Muito bom. Espero que a gente tenha outras oportunidades de trocar
figurinhas. Aprendi muito hoje com vocês, viu? Foi muito Ótimo. massa a aula de hoje. Ótima, professora. Muito legal a sua contribuição. Maravilha, parabéns a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Bom descanso. E até quinta-feira, doutor Freitas, Até todos e todas. Vamos dialogar.